Bem, pessoal, vamos então tratar da medida de controle contra radiações ionizantes mais comum e mais eficaz. É a blindagem. O que é uma blindagem? Blindagem consiste na interposição de um material entre a fonte de radiação e o indivíduo, e a pessoa exposta, ou grupo de pessoas expostas. Geralmente, o material usado na blindagem contra radiações é o chumbo, é o mais eficiente dentre todos. O concreto também é muito usado, tem possibilidade de usar o aço também. Na verdade, existe uma equação importante para os higienistas que trabalham nessa área, lembrando que para calcular a blindagem deve ser um higienista do trabalho, deve fazer esse cálculo, né, e dimensionar a blindagem. Aqui a gente está dando uma noção, tá? Não é exatamente considerando todas as possibilidades e todas as variáveis no processo, mas dando uma noção. Então essa equação, veja bem, HA é a dose equivalente atenuada pela blindagem e H é a dose equivalente a uma certa distância. Então, HA é igual a HA vezes E elevado a μx, a letra grega mi e x, onde H, tanto atenuada HA quanto a dose a uma certa distância, é dado em rem por hora. Na apostila apareceu Curie, mas é rem por hora, vou corrigir na apostila. E mi é o coeficiente de absorção linear do material. E x é a espessura da blindagem, a espessura do material. Vocês notem que isso novamente é uma equação exponencial, onde é elevado a um expoente negativo, menos μx. Nessa situação, você se lembra, quanto maior for o expoente, o produto μ vezes x, quanto maior ele for, menor será o resultado, menor será a dose atenuada, né? A dose atenuada. Então, se eu aumentar, se eu tiver um material de alto coeficiente de absorção linear ou uma blindagem com uma espessura alta, essas duas grandezas vão produzir uma grande atenuação, quer dizer, a dose atenuada vai ser muito grande. Então, eu preciso ter μ e ou x alto para uma boa eficiência de blindagem. Então, para vocês conhecerem, olha só, a fonte radioativa e seus coeficientes de absorção. Césio, irídio, cobalto. Observe que para todos eles, o maior coeficiente, o maior μ, é o do chumbo. Aqui, ó. Em todos eles, o chumbo é maior do que o aço e o aço é maior do que o concreto, tá vendo? O chumbo tem a melhor característica de blindagem para a radiação ionizante, enquanto o concreto é mais barato, o concreto também é mais fácil de executar, então é muito usado também, apesar que o coeficiente de absorção linear dele não é tão grande. Bom, aqui você vê que a equação a equação fundamental, ela determina uma dose de atenuação. Mas na prática, eu tenho essa dose atenuada. Qual que é? É o limite de exposição. Se eu fizer o limite de exposição, a dose atenuada ser o limite de exposição, conhecendo o material e sabendo a dose sem atenuação, a minha incógnita será o tempo. O tempo não, x, a espessura, desculpa. Então eu determino a espessura da blindagem se eu conhecer as demais variáveis da equação. E transformar essa equação, que é uma equação exponencial, tem um desenvolvimento em matemático aqui, mas o importante é você saber que o resultado final é a espessura mínima da blindagem é igual a menos o logaritmo neperiano da dose atenuada, que é, na maioria das vezes, o limite de tolerância, dividido pela dose a uma certa distância, não atenuada. O resultado disso aqui divide por μ, que é o coeficiente linear. Muito bem.
Então, vamos partir para os exemplos que são mais elucidativos. Vamos mostrar, fazer com que a gente entenda como aplica isso. Vamos lá. Eu tenho aqui o exemplo número 5. Uma fonte de césio 137 de 10 Curie dista 22 metros de um trabalhador. É o mesmo exemplo 3 que nós calculamos a dose à distância de 22, né? Determina a espessura de uma blindagem de chumbo a ser interposta entre o trabalhador e a fonte radioativa para que não seja ultrapassado o limite de exposição. Então, o exercício, nós já começamos a resolver, era o exemplo 3, a dose que nós encontramos a 22 metros era de 6,69 rem por hora. A dose atenuada, nós vamos usar para o trabalhador o limite de exposição, ela tem que ser 1 milirem por hora. Aí eu vou descobrir qual que é o coeficiente de absorção linear do chumbo para a fonte césio 137. Então vamos lá. A fonte é o césio 137, o coeficiente chumbo 1,26. Ok? 1,26. Então eu vou trazer aqui e o cálculo do x mínimo, menos logaritmo, espessura mínima, menos o logaritmo neperiano da dose atenuada, que é 1 milirem para o indivíduo, para o trabalhador, né? Dividido por H, que é a dose encontrada a 22 metros, 6,69. Então você faz essa conta, menos o logaritmo neperiano de 1 dividido por 6,69 e divide esse resultado por 1,26, que é o μ. Resultado, a espessura mínima de chumbo 1,5 centímetros, ok? Então, se você tiver uma parede de chumbo de 1,5 centímetros, você proveu a blindagem necessária para que o trabalhador fique aos 22 metros da fonte radioativa. Você lembra que a gente podia limitar o tempo de exposição. Ou você põe a blindagem, ou limita o tempo de exposição. Você lembra? Acho que era 72 minutos durante uma jornada. Ele pode ficar 22 metros sem blindagem, mas desde que fique no máximo 72 minutos por dia. Muito bem, agora vamos ao exemplo 6. Repito o exemplo anterior, considerando agora a blindagem de concreto. Bom, então é só vir aqui e ver que para o césio 137, o coeficiente de absorção linear do concreto é 0,175. Então aí você substitui o 0,165 na equação e continua, né? 1 é o limite de exposição em milirem por hora, 6,69 é a dose milirem por hora daquela situação a 22 metros, sem atenuação. O cálculo disso divide pelo coeficiente 0,175. Resultado, para concreto, a espessura mínima tem que ser de 10,8, 11 centímetros. Enquanto o chumbo tem que ser 1,5 centímetro. Deixa esses cachorros desanimar. Pronto. Enquanto para o chumbo é 1,5 centímetro de blindagem, para o concreto são 11 centímetros. Uma parede concretada de 11 centímetros. Ok? Vamos passar para o exemplo número 7. É um pouco mais amplo esse exercício. Numa empresa, há um processo de medição de espessura de lâminas que utiliza um radioisótopo não selado de cobalto 60 com atividade de 0,1 Curie. O processo é todo automatizado, ficando os trabalhadores a uma distância de no mínimo 8 metros das paredes de concreto da sala do processo, cujas espessuras são de 8 centímetros. Então você tem uma parede isolando o radioisótopo, né, de 0,1 Curie dos trabalhadores, e essa parede é de concreto de 8 centímetros. Na rua onde fica a portaria principal da empresa, há vários comércios de ambulantes, dentre eles trailers de lanches, banca de revista e outros. O limite de propriedade da empresa é construído com um muro de alvenaria. Contudo,
A distância da fonte radioativa localizada no interior da sala até a portaria da empresa é 25 metros. Avalie a situação. Poxa, essa aí é uma situação bem mais complexa, né? Vamos ver os dados que nós temos. Nós temos a atividade da fonte, é 0,1 Cury. A distância do trabalhador é 8 metros. A distância do indivíduo público é 25 metros do muro da empresa. Nós temos o gamão do cobalto, 1,34. Nós temos o coeficiente de absorção linear do cobalto para o concreto. Não temos sim? Cobalto para o concreto, 0,126. Então tá certo, nós temos isso aí, 0,126. Temos a espessura da parede de concreto, que é 8 centímetros. E sabemos o limite de tolerância para o trabalhador, que é 1 milirem por hora, e o limite de tolerância para o indivíduo público, que é 0,05 milirem por hora. Esses são os dados. Então, vamos fazer primeiro a avaliação dos trabalhadores. Primeiro a gente vai lá e calcula a dose equivalente do trabalhador a 8 metros. É simples, né? O trabalhador a 8 metros, você pega gamão vezes atividade dividido pelo quadrado da distância. Gamão 1,34 vezes 0,1 Cury dividido pela distância 8 ao quadrado. Resultado, 2,094 milirem por hora é a dose do trabalhador. No lado externo à sala, a dose é atenuada pela parede de concreto, de modo que essa dose que o trabalhador recebe vai ser atenuada por E elevado a menos μx. Então, vai ser 2,094 mH, que é imediatamente antes de atravessar a parede de concreto, vezes E elevado a menos 0,126, que é o coeficiente de absorção, concreto cobalto, né? Cobalto por concreto, vezes 8, que é a espessura, de 8 centímetros. Faz as contas e chega lá no valor de 0,76 milirem por hora. Então, o trabalhador, do lado externo da sala, onde está o radioisótopo, ele está sob uma dose atenuada de 0,76. Qual é o enquadramento do trabalhador? Considerando que o limite de exposição para os trabalhadores é de 1 milirem por hora, constata-se que a condição não é insalubre, pois o limite de exposição não foi ultrapassado, ficou em 0,76 milirem por hora. Então, para o trabalhador está tudo bem. Medidas de controle para os trabalhadores. Como a dose encontra-se acima do limite de ação, o limite de ação seria meio, né? Já que o limite de tolerância é 1 milirem, o limite de ação é a partir da metade, de 50% da dose. Então seria meio. Como a dose atenuada está acima de meio, ou seja, ela está acima do limite de ação, recomenda-se o uso de EPI. Seria vestimentas revestidas em chumbo ou então limitação do tempo de exposição dos trabalhadores que laboram nas proximidades da sala de medição de espessura das lâminas. Ok. Então, para o trabalhador está feita a análise. Não é insalubre, mas a gente recomenda ou limite de tempo de exposição ou revestimentas com revestimento de chumbo. Bom, agora vamos lá. Avaliação da situação dos indivíduos públicos. A dose para o indivíduo público a 25 metros vai ser o seguinte, olha. Eu tenho a dose do indivíduo público considerando a distância de 25 metros. É o gamão que a gente já tem, vezes a atividade, dividido por 25 ao quadrado. Daria 0,214 milirem por hora. Os indivíduos públicos estão expostos a uma dose atenuada. É verdade, porque no lado externo da sala já há uma parede de concreto. Então, de modo que a dose atenuada é 0,214, que é a dose que a gente já calcularia sem a atenuação, vezes E elevado ao coeficiente
de absorção linear cobalto concreto, que é 0,126, vezes 8, que é a distância da parede de concreto da fonte radioativa. O mesmo cálculo que foi feito para atenuar a dose para o trabalhador. Só que a dose do trabalhador era considerada em 8 metros e agora a dose para o indivíduo público é considerada em 25 metros. Por isso que deu atenuação em cima de 0,214. Fez as contas, 0,078 milirem por hora. Bom, vamos ver o enquadramento dos indivíduos públicos. Considerando que o muro de alvenaria que separa a empresa do passeio público não é categorizado em termos de atenuação da radiação, que a alvenaria não tem coeficiente de absorção linear previsto para a alvenaria. Então a condição dos indivíduos públicos é insalubre, pois o limite de exposição, que é 0,05 milirem hora para indivíduo público, foi ultrapassado. Ok? Então, quais são as medidas de controle? Porque indivíduo público você não paga insalubridade para ele, né? Você vai ter que dar um jeito mesmo. Não tem jeito de botar roupa de chumbo nele, então como é que vamos fazer? Nesse caso, por serem indivíduos do público, não há como se implementar medidas de distanciamento ou limitação de exposição de tempo, né? O cara lá do trailer de lanche, ele vai ficar vendendo lanche de manhã, de tarde, no turno da noite também, né? Exposição muito longa. Então só resta como opção a blindagem. Numa análise preliminar, o concreto parece ser o mais indicado para blindagem em que pese a ação atenuadora ser menor do que a do chumbo e do aço. Então o que nós vamos fazer? Vamos dimensionar a espessura de concreto que se deve adicionar ou substituir do muro de alvenaria que delimita a empresa com a calçada pública. Então você pode fazer no muro de alvenaria um enchimento de concreto. Então vamos lá. Aplicamos então a equação que diz que a espessura mínima do composto atenuante, seja ele chumbo ou concreto, é menos logaritmo da atenuação do indivíduo público, da dose atenuada, dividido pela dose registrada, né? Isso tudo sobre o coeficiente de absorção do cobalto concreto nesse caso. Bom, a dose atenuada que nós já calculamos é 0,078 e o limite de exposição é 0,05 e o Mi do concreto cobre, do cobalto concreto, é 0,126. Então, a espessura é logaritmo neperiano de 0,05, limite de tolerância, dividido pela dose de exposição já atenuada pela parede de concreto a 8 metros, né? 0,0782. Tudo isso dividido pelo coeficiente de absorção 0,126. O resultado dessa conta é 3,5 centímetros. Ou seja, aproximadamente 4 centímetros. Então, você pode fazer... colocar junto à parede de alvenaria uma barreira de concreto de 4 centímetros para atenuar a exposição do indivíduo público a essa fonte, que fica 25 metros lá dentro da empresa, que faz divisa com o muro. Bom, não acabou não, vamos falar mais um pouquinho. A superposição de uma parede de concreto de no mínimo 3,5 centímetros sobre o muro de alvenaria proverá adequada neutralização dos efeitos da radiação para os indivíduos públicos. Beleza. Mas olha aqui, outra alternativa, talvez mais viável, pode ser o aumento da espessura da parede de concreto que delimita a sala de medição de espessura de lâminas. Ela já tem 8 centímetros. Mas essa solução, por que ela pode ser menor? Porque ela pode gastar menos material, já que provavelmente o perímetro da sala que delimita a medição de espessura de lâminas, esse perímetro deve ser menor que o perímetro do muro externo. E além disso, o aumento da espessura da parede de concreto dessa sala atua não só para o indivíduo público, mas também simultaneamente pela atenuação da dose dos trabalhadores, além dos indivíduos públicos.
Então não há uma solução padrão. O higienista, junto com a equipe de engenharia, tem que pensar o que é melhor. O engenheiro, ele fala, ó, com o engenheiro lá civil, por exemplo, olha, eu tenho essa opção, eu posso aumentar a espessura da parede de concreto desta sala, ou eu posso colocar um revestimento em concreto junto ao muro de alvenaria lá fora. O que é melhor, né? E ele ainda recomenda, ó, se eu agir dentro da sala, no muro que delimita a sala, eu atenuo não só para o indivíduo público, mas ainda atenuo para o trabalhador. De repente, aquela roupa de chumbo que ele ia usar não precisa mais. Então, são coisas que tem que se pensar muito para se tomar uma decisão correta, acertada e racional. Tá? Mas o mais importante é que a gente queria demonstrar como que haja blindagem como medida de controle do risco à radiação ionizante.